Você já se pegou olhando para o teto no meio da noite, se perguntando: como foi que eu cheguei aqui? À sua volta, tudo parece certo. Você cumpre suas obrigações, faz o que esperam de você, mantém a imagem, o tom, o controle, mas por dentro, existe um desconforto que você não consegue nomear. No fundo, você sabe, está vivendo uma vida que parece certa, mas não é sua. A cada escolha que não representa o que você sente, a cada sim que você dá com um não preso na garganta, a cada gesto que fere seus próprios princípios em nome da aceitação. Volca-se e afasta, milímetro por milímetro, de quem nasceu para ser. Essa dor que você sente, não é fraqueza, não é confusão, é o grito silencioso da sua consciência, implorando por coerência. Ralph Waldo Emerson dizia que a verdadeira grandeza não está em agradar o mundo, mas em ser leal a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro exige o contrário. E ele estava certo, porque ninguém vence quando vive em guerra com a própria alma. Mas o oposto também é verdadeiro. No instante em que você para de se trair, o mundo muda de forma, e a vitória deixa de ser uma busca, para se tornar uma consequência. Hoje, você vai lembrar quem você é. E, mais do que isso, vai aprender a nunca mais se abandonar. Se essa mensagem falou direto com você, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é um reencontro com a sua verdade, com quem você era antes de se abandonar. E se esse conteúdo te tocou, deixe seu like. Ele ajuda essa mensagem a alcançar outras almas que também estão prontas para parar de se trair. Hoje vamos tirar todas as máscaras, todos os filtros, todas as mentiras confortáveis que você está contando a si mesmo. Vamos falar sobre por que viver de acordo com as expectativas de outras pessoas. É a maneira mais rápida de destruir sua própria felicidade. E, mais importante, teremos um roteiro de volta a si mesmo, porque uma vez que você entende o que realmente é autotraição e como está sabotando sua vida, você nunca pode voltar a escolher inconscientemente. O filósofo Ralph Waldo Emerson entendeu isso melhor do que quase qualquer pessoa na história. Ele disse que a verdadeira grandeza de uma pessoa está em ser ela mesma, em um mundo que exige constantemente que seja outra pessoa. Pense em como isso é profundo. To do's owes dash. A partir do momento em que você acorda, o mundo está enviando mensagens sobre quem você deveria ser, o que você deve querer, como você deve pensar, o que deve fazê-lo feliz. Emerson chamou de autotraição de maior forma de falha, não porque é dramática ou óbvia, mas porque acontece em silêncio. Isso acontece nos pequenos momentos em que você morde a língua, em vez de falar sua verdade. Isso acontece quando você escolhe o caminho seguro, sobre o caminho que o excita. Isso acontece quando você diz sim, quando toda fibra do seu ser quer dizer não. Para Emerson, isso não era apenas um problema pessoal. Ele viu isso como uma crise espiritual. Ele acreditava que toda pessoa tem uma voz interior, uma essência central, que sabe exatamente o que é certo para ela. Mas a maioria das pessoas passa a vida inteira fugindo dessa voz, porque ouvi-la requer uma tremenda coragem. Requer que você decepcione as pessoas. Requer que você enfrente incerteza. Requer que você confie mais no que você confia na multidão. Mas aqui está o que Emerson descobriu, que isso mudou tudo. O único solo onde a verdadeira realização pode crescer é a coerência interior. Quando suas ações se alinham aos seus valores mais profundos. Quando suas escolhas refletem seus desejos autênticos. Quando você para de executar e começa a ser, é quando a vida se torna magnífica. Não porque tudo se torna fácil, mas porque tudo se torna real. Não se trata de ganhar para outras pessoas. Não se trata de coletar conquistas que ficam bem nas mídias sociais. É sobre ganhar de dentro para fora. Trata-se de construir uma vida da qual você não precisa escapar. Trata-se de se tornar alguém que você realmente respeita quando olha no espelho. Emerson ensinou que a conformidade é o inimigo do crescimento e que a autoconfiança é o fundamento de todo o verdadeiro sucesso. Mas a autoconfiança não significa isolamento ou egoísmo. Isso significa confiar na sua bússola interna o suficiente para navegar por ela, mesmo quando todos ao seu redor estão apontando em uma direção diferente. O problema é que a maioria de nós está condicionada desde a infância a ignorar essa bússola interior. Fomos ensinados que ser bom significa ser agradável. Esse sucesso significa atender aos padrões externos. Que o amor significa se tornar o que os outros querem que sejamos. Mas Emerson diria que tudo isso é atrasado. A verdadeira bondade vem da integridade. O sucesso real
vem da conquista autêntica. O amor verdadeiro vem de aparecer como seu verdadeiro eu. Então, como você se liberta de padrões de autotraição, que podem ter sido anos, ou até décadas, em formação? Como você recupera sua voz autêntica quando não tem mais certeza de como parece? A resposta está no desenvolvimento do que eu chamo de autoaidade radical, e começa com 3 práticas transformadoras. Antes de te falar quais são essas práticas, comente em qual parte da sua vida você mais tem se traído ultimamente. Talvez seja nas relações, nas decisões, ou até na forma como você se cala diante de si mesmo. Colocar isso em palavras é o primeiro passo para recuperar o seu poder. Saja Coroço, diga a verdade. Você não está sozinho aqui. Primeiro, você precisa estabelecer um diálogo radical consigo mesmo antes de cada decisão importante. Isso não está apenas pensando nas coisas. Isso está ficando brutalmente honesto sobre suas motivações. Antes de dizer sim a esse projeto, esse relacionamento, essa oportunidade, você precisa fazer uma pausa e fazer 2 perguntas críticas. É isso que eu quero ou é isso que eu acho que devo querer? Estou escolhendo isso porque se alinha a quem eu sou ou porque se alinha a quem eu acho que preciso para obter aprovação? A diferença entre essas motivações é tudo. Quando você escolhe o desejo autêntico, você aproveita energia e criatividade ilimitadas. Quando você escolhe a obrigação ou o medo de decepcionar os outros, você se drena, mesmo quando é bem-sucedido. A maioria das pessoas nunca se faz essas perguntas porque tem medo das respostas. Eles têm medo de descobrir que estão vivendo a vida de outra pessoa. Mas aqui está a verdade. Descobrir que você vive de maneira inautêntica não é o problema. Continuar a viver dessa maneira, quando você souber melhor, é o problema. No momento em que você começa a escolher, com base em seus desejos reais, em vez de expectativas imaginadas, toda a sua vida começa a se transformar. Segundo, você precisa implementar o que eu chamo de ritual da verdade da noite. Todas as noites antes de dormir, pegue um diário e anote 2 coisas. Onde fui leal a mim mesmo hoje e onde me traímos hoje? Essa prática irá choquelou com a clareza que traz. Você pode perceber que se traiu ficando em silêncio em uma reunião quando teve uma ideia brilhante. Você pode perceber que se traiu concordando com planos que drenavam sua energia. Você pode perceber que se traiu por não definir um limite que você precisava desesperadamente definir. Mas você também pode perceber que era leal a si mesmo, falando por algo em que acreditava, ou escolhendo descanso quando precisava, ou perseguindo algo que realmente o animou. O poder dessa prática não está apenas na consciência que cria, está no reconhecimento de padrões. Depois de apenas algumas semanas, você começará a ver exatamente onde e como você se abandona constantemente. Você verá os relacionamentos, situações e decisões específicas em que a mentira é agradável para as pessoas, em vez de contar a verdade. E assim que você pode ver o padrão, você pode começar a alterá-lo. A clareza não vem de um momento de insight, vem da prática consistente. Ele vem de se perguntar repetidamente as perguntas difíceis, até que responder-las honestamente se torne natural. A maioria das pessoas vive a vida inteira no piloto automático, nunca questionando se suas escolhas realmente a servem. Esta prática o acorda. Terceiro, você precisa cultivar o que eu chamo de silêncio sagrado. Todos os dias, você precisa passar pelo menos 5 minutos completamente sozinho consigo mesmo, sem telefone, sem música, sem distrações, sem agenda. Só você está sentado com você, ouvindo o que emerge do silêncio. Isso pode parecer simples, mas para a maioria das pessoas é aterrorizante. Ficamos tão viciados em estimulação externa, que o pensamento de estar sozinho com nossos próprios pensamentos parece esmagador. Mas é exatamente por isso que a prática é tão poderosa. Nesse silêncio, sob todo o barulho, opiniões e expectativas, sua voz autêntica está esperando. No começo, você pode apenas ouvir ansiedade ou tédio ou inquietação. Isso é normal. Esses são os sons de uma mente que foi treinada para sempre estar em outro lugar, sempre seja outra pessoa. Mas se você continuar com isso, se você se permitir apenas estar presente com o que surgir, começará a ouvir algo mais profundo. Você começará a ouvir sua intuição. Você começará a ouvir seus desejos reais. Você começará a ouvir a voz que sabe exatamente o que você precisa, exatamente o que deseja, exatamente quem você deve ser. Essa voz já esteve lá o tempo todo,
mas é abafada por todo o ruído externo, dizendo quem você deveria ser. Essa prática de silêncio sagrado não é meditação no sentido formal, é comunhão com seu eu autêntico. Está checando com a parte de você que existe, além de todos os papéis que você desempenha e de todas as máscaras que você usa. É lembrar quem você é quando ninguém está assistindo e ninguém está julgando. Mas a consciência por si só não é suficiente. Você também precisa desenvolver o músculo da ação autêntica. É aqui que entra a prática do não sagrado. Todos os edaes. Você precisa dizer não a pelo menos uma coisa que vai contra a sua essência, por menor que pareça. Talvez esteja dizendo não a um evento social que drena sua energia. Talvez esteja dizendo não a uma solicitação que sobrecarrega sua programação. Talvez esteja dizendo não a um tópico de conversa que o deixa desconfortável. Talvez esteja dizendo não a ficar acordado até tarde, quando seu corpo precisa de descanso. O não específico não importa tanto quanto a prática de honrar sua verdade de maneiras pequenas, mas consistentes. Cada vez que você escolhe sua preferência autêntica sobre a expectativa social, está construindo o que chamo de seu músculo de autenticidade. Você está provando para si mesmo que pode sobreviver a outros decepcionantes. Você está descobrindo que o mundo não termina quando prioriza suas próprias necessidades. Você está aprendendo que é digno de ocupar espaço exatamente como é. A maioria das pessoas pensa que precisa fazer mudanças dramáticas para viver autenticamente. Eles acham que precisam deixar o emprego, ou terminar o relacionamento, ou se mover em todo o país. Mas a autenticidade começa muito menor e muito mais íntima que isso. Começa com 1000 pequenas opções para honrar sua verdade, em vez de realizar a versão de outra pessoa, de quem você deveria ser. O sagrado não é sobre se tornar egoísta ou imprudente. Trata-se de se tornar honesto. Trata-se de reconhecer que quando você diz constantemente sim a coisas que não o servem, você está realmente desonesto com todos os envolvidos. Você está fingindo ser alguém que não é. E isso não é justo para você ou para eles. Quando você começa a praticar escolhas autênticas de forma consistente, algo mágico acontece. Você para de se sentir ressentido, porque não está mais fazendo coisas que não quer fazer. Você para de se sentir exausto porque não está mais lutando contra sua própria natureza. Você para de se sentir vazio porque finalmente está alimentando sua alma, em vez de morrer de fome. Agora eu quero que você tente algo comigo. Feche os olhos por um momento e imagine-se em uma sala completamente cercada por espelhos. Mas enquanto você olha em volta, nenhuma das reflexões mostra o verdadeiro você. Um espelho mostra você com um sorriso forçado, fingindo ser feliz, quando não estiver. Outro mostra que você usando a máscara de sucesso, alcançando coisas que realmente não importam para você. Outro mostra que você se encolhendo para se encaixar em espaços que nunca foram feitos para você. Cada reflexão mostra uma versão sua que você criou para agradar a outra pessoa, para atender a alguma expectativa externa, para evitar pessoas decepcionantes, que podem nem estar prestando atenção. Veja todas essas versões distorcidas de si mesmo e observe como é exaustivo manter tantas personas diferentes. Agora imagine que você tem o poder de quebrar cada um desses espelhos falsos. Imagine assistir todas essas versões falsas de si mesmo desaparecer, até que reste apenas uma reflexão. O verdadeiro você não é o que você acha que deveria ser. Não é o que você acha que deixaria seus pais orgulhosos, ou seus amigos confortáveis, ou seu chefe impressionado. Só você. Você é autêntico, imperfeito, real, poderoso você. Como é se ver claramente, sem máscaras, filtros ou performances. Como se sente em sua verdade, mesmo que não seja o que todo mundo espera. É isso que está esperando por você, do outro lado da autotraição. É isso que se torna possível quando você escolhe a lealdade a si mesmo sobre a lealdade às expectativas de outras pessoas. No momento em que você para de se abandonar, é o momento em que você pode começar a construir uma vida que realmente representa quem você é, não quem você foi instruído a ser, não quem você pensa que deveria ser. Quem você realmente é, no seu núcleo mais profundo, verdadeiro e mais autêntico. Não se trata de se tornar perfeito, trata-se de se tornar real. Trata-se de escolher a integridade em vez de aprovação. Trata-se de confiar em si mesmo o suficiente para decepcionar os outros, quando decepcioná-los é o preço de permanecer fiel a si mesmo. No momento, quero que você diga algo em voz alta. Diga isso comigo.
Eu escolho ser leal a mim mesmo. Diga de novo. Eu escolho ser leal a mim mesmo. Mais uma vez. Eu escolho ser leal a mim mesmo. Como isso se sente em seu corpo? Como é fazer esse compromisso consigo mesmo? Se você estiver pronto para se aprofundar, quero que você responda honestamente a essa pergunta. Em que área da sua vida você mais se traiu? É em sua carreira? Permanecer em um trabalho que drena sua alma porque fica bem no papel? Está em seus relacionamentos, fingindo ser alguém que você não é para evitar conflitos? É em suas escolhas diárias, escolhendo constantemente o que você acha que deve fazer, sobre o que realmente quer fazer? Anote isso. Compartilhe nos comentários se você é corajoso o suficiente, porque reconhecer onde você se abandonou é o primeiro passo para recuperar seu poder. É o primeiro passo para construir uma vida da qual você não precisa escapar. Essa jornada de volta para si mesmo nem sempre é fácil, mas é o trabalho mais importante que você já fará. Toda vez que você escolhe a autenticidade sobre a aprovação, toda vez que você honra a sua verdade, em vez de executar as expectativas de outra pessoa, toda vez que você diz não ao que o drena, e sim ao que o energiza, você não está apenas mudando sua vida, você está recuperando sua alma. Se esta mensagem ressoou com você, assine este canal, porque cada vídeo que criamos foi projetado para ser um espelho claro. Não é um espelho que mostra quem você deveria ser, mas um espelho que ajuda você a ver quem você já está, embaixo de todas as camadas de condicionamento, expectativa e medo. Seu eu autêntico não é algo que você precisa criar, é algo que você precisa descobrir, é algo que você precisa lembrar, é algo que você precisa escolher todos os dias. Até escolhê-lo torna-se tão natural quanto a respiração. O mundo precisa da sua voz autêntica, precisa de seus presentes reais. Ele precisa da contribuição que somente você pode fazer quando você para de tentar ser todo mundo e começa a ser corajoso e sem desculpas.